Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos tratar basicamente da lei zero da termodinâmica e da primeira lei. Como a termodinâmica está fundamentada em algumas afirmações, então essas leis têm ampla aplicação nos sistemas físicos e químicos. Por mais simples que sejam essas leis, foram necessários muitos anos de observação e experimentação, antes que elas fossem formuladas e reconhecidas como leis. Existem três leis importantes, né? A primeira, a segunda e a terceira lei. No entanto, existe uma ideia ainda mais fundamental, geralmente assumida, mas raramente enunciada, porque é muito óbvia. Às vezes, essa ideia é citada como a lei zero da termodinâmica, já que até a primeira lei depende dela. Bom, primeiro, para a gente falar da lei zero da termodinâmica, nós fazemos a seguinte pergunta: o que é temperatura? Temperatura é a medida da quantidade de energia cinética contida nas partículas de um sistema. Se todas as demais variáveis que definem um estado do sistema, como volume, pressão, etc., forem mantidas sem variação, quanto mais alta a temperatura, mais energia cinética tem o sistema. Uma vez que a termodinâmica é, em parte, o estudo da energia, a temperatura do sistema é uma variável muito importante. No entanto, a gente tem que ter bastante cuidado para interpretar a temperatura. Temperatura não é uma forma de energia, é um parâmetro para comparar quantidade de energia de diferentes sistemas. Aqui, nessa figura, nós estamos mostrando basicamente o enunciado da lei zero da termodinâmica, que diz o seguinte: se dois sistemas de qualquer tamanho estão em equilíbrio térmico entre si, e um terceiro sistema está em equilíbrio com um dos dois, então ele está em equilíbrio térmico com o outro também. Bom, muito óbvio, né? O que está então mostrando nessa figura. Se a temperatura de A for igual à temperatura de C, ou seja, se eles estão em equilíbrio térmico, tem a mesma temperatura. Se por sua vez B também tem a mesma temperatura de C, então nós podemos dizer que a temperatura de A é igual à temperatura de B. Essa é basicamente o enunciado da lei zero da termodinâmica. O princípio da lei zero da termodinâmica é aplicada, né, aos termômetros, nos quais, para medir a temperatura de objetos, né, é necessário que atinjam um equilíbrio térmico, que os corpos estejam na mesma temperatura. Uma coisa muito importante para ser comentada é que quando nós temos dois objetos que estão em temperaturas diferentes e eles entram em contato, existe um fluxo de calor do corpo mais quente para o corpo mais frio, né? Então há um calor cedido pelo corpo mais quente, que é igual ao calor recebido pelo corpo mais frio. É claro que essa quantidade de calor ela pode ser mensurada através da relação Q, que é igual a massa, dada em quilograma, no SI, vezes a capacidade calorífica, que depende do objeto, depende do material, e ΔT é a variação de temperatura. O que tem como unidade no SI é Joule. Bom, nós vamos ilustrar essa lei da termodinâmica e o uso da equação do Q igual a mc ΔT com este exemplo aqui. Então, nesse problema nós temos que uma quantidade de 60 kg de alumínio, inicialmente a 15 graus Celsius, é colocada em contato com 20 kg de água a 90 graus Celsius. E nós queremos calcular então a temperatura final desse sistema. Para isso, vou fazer uso dessa tabelinha, na qual vou extrair aí, o valor dos calores específicos, no caso da água e no caso para o alumínio. Muito bem, como foi dito anteriormente, né, quando um sistema, dois corpos são colocados em contato e eles apresentam temperaturas diferentes, o corpo mais quente cede calor para o corpo mais frio. A quantidade de calor cedida e perdida é a mesma. Portanto, a quantidade de calor cedido mais recebido é igual a zero. Como o Q é escrito como mc ΔT,
Aqui eu escrevo então o calor cedido pela água como sendo a massa de água, o calor específico é a variação de temperatura, mais a massa de alumínio, o calor específico do alumínio, vezes a variação de temperatura, sendo isso igual a zero. O calor específico da água e do alumínio, como dito anteriormente, pode ser tirado dos valores da tabela. A única incógnita que vai ficar para ser calculada aí é a temperatura final, que resolvendo essa equação, nós chegaremos então a uma temperatura final de equilíbrio de 60,6 graus Celsius. Ok? Bom, fisicamente, né, trabalho é realizado sobre o objeto quando o objeto percorre uma distância d devido à aplicação, né, de uma força F. Matematicamente, então, o trabalho ele é dado pela força F multiplicado pela distância ou pelo deslocamento vezes o cosseno de θ, onde esse θ é o ângulo entre os vetores. O trabalho é uma quantidade escalar e não vetorial. Tem magnitude, mas não tem direção. A figura acima mostra uma força agindo sobre o objeto. Na figura A, aqui, o objeto não está se movendo. Então, a quantidade de trabalho é zero, independente da quantidade de força que está sendo exercida. Já na situação B, aqui na figura B, o objeto foi movido da sua posição inicial, né? Então houve esse deslocamento aqui, que ele é maior que zero. Nesse caso, foi realizado o trabalho. O trabalho tem como unidade o joule, que na verdade relaciona com a energia. Isso tem uma razão, pois o trabalho é uma forma de transferir energia. A energia é definida como a capacidade de realizar trabalho. Portanto, faz sentido que energia e trabalho sejam descritos com as mesmas unidades. A forma mais comum de trabalho estudado pela termodinâmica básica envolve a variação de volume de um sistema. Então, se eu analisar aqui a figura A, né, o que nós temos? Um pistão sem atrito que comprime uma amostra de gás a partir de um volume inicial, chamado aqui dado por VI. O gás dentro da câmara também tem uma pressão inicial dada por PI. Então, inicialmente, o que mantém o pistão em uma posição fixa é a pressão externa das vizinhanças, né? Que no caso aí é o P externo. Se o pistão move para cima, como aqui na situação B, né, o sistema está realizando o trabalho sobre a vizinhança. Isso significa que o sistema está perdendo energia na forma de trabalho. Bom, então se o pistão se move para cima, nessa situação, o sistema está realizando trabalho sobre a vizinhança. Então isso significa que o sistema está perdendo energia na forma de trabalho. A quantidade infinitesimal de trabalho, dW, que o sistema realiza sobre a vizinhança, uma mudança infinitesimal de volume, dV, enquanto age contra uma pressão externa, P externo, é definida como sendo dW é igual a menos P externo vezes dV. Bom, então, embora eu tenha aqui, né, nesse caso aqui, o trabalho é realizado sobre a vizinhança. Então, esse sinal negativo indica isso. E nesse caso, aqui o trabalho é realizado sobre o sistema. Então, a definição matemática de trabalho, ela é a mesma nos dois casos. O que vai mudar é o sinal, se o trabalho é realizado no sistema ou se o sistema realiza trabalho para as vizinhanças. Bom, se nós somarmos todas as infinitas variações que contribuem para a variação, obteremos uma quantidade total de trabalho feito sobre ou pelo sistema. O cálculo usa a integral para somarmos essas variações. A quantidade total de trabalho para uma mudança como representada nas figuras anteriores é menos a integral do P externo dV. Se essa integral pode ou não ser simplificada, vai depender das condições do processo. Se a pressão externa permanece constante durante o processo, então ela pode ser removida para fora da integral, ficando então menos P externo integral de dV.
Então, menos P externo vezes o volume e os limites dessa integral, do V inicial para o V final. Avaliando a integral entre os dois limites, então nós temos que o P externo é V final menos V inicial, onde então, resumidamente, escrevemos menos a pressão ΔV. Se a pressão externa não é constante durante o processo, precisaremos de outro modo de avaliar o trabalho dado por essa expressão. Nesta imagem, ela ilustra uma condição que ocorre ocasionalmente com os gases, chamado de uma expansão para volume maior que está inicialmente sob vácuo. Neste caso, já que o gás está se expandindo contra uma pressão externa igual a zero, pela definição de trabalho, o trabalho realizado pelo gás é igual a zero. Tal processo é chamado de expansão livre. Nenhum trabalho é realizado em uma amostra de gás que se expande no vácuo. Aqui eu trago um exemplo que ilustra o cálculo do trabalho. Então, aqui o problema fala o seguinte: você tem um gás ideal que sofre uma transformação de A até B e de B até C. Ele quer saber o trabalho realizado por esse gás em joules. Muito bem, então isso aqui é um diagrama PV. Então, o que nós temos? Que o trabalho de A até C pode ser calculado por duas etapas. O trabalho de A até B somado com o trabalho de B até C. O trabalho de A até B é dado pela área sobre essa curva, que no caso aqui, essa região azulada. Então, o trabalho é calculado como sendo a área desse retângulo, que é a base vezes a altura. Então, eu tenho aí uma variação de 2 metros cúbicos para 5, então 5 menos 2, vezes a variação de 0 até 5, 10 a quinta newton por metro quadrado. O trabalho do caminho B até o C ele é igual a zero. Então, nós temos que o trabalho de A até C é dado por 1,5 vezes 10 a sexta metro cúbico vezes newton por metro quadrado. Esse metro cúbico cancela com esse metro quadrado, então vai ficar newton por metro, que é a unidade então de joule.